tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. O nosso grande abraço daqui de Rio Paranaíba, em Minas Gerais. Falamos aqui como tarefeiros da Casa do Caminho, da Casa Espírita Casa do Caminho de Rio Paranaíba. E é com muita alegria que a gente atravessa as distâncias e chegamos até as casas de vocês. Recebam o nosso abraço virtual, que um dia a gente possa se encontrar também pessoalmente. E desde já que a gente possa, juntos, nesses estudos da noite, sermos abençoados com as mensagens que vêm do alto e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O tema, como foi falado, é por que a caridade? Hoje, dentro do Espiritismo, como sempre nos foi falado por essa doutrina maravilhosa, a caridade ela se apresenta como realmente a alternativa salvacionista para todos nós. A única. Por que a caridade? Fora da caridade não há salvação. Já nos diz um capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá Allan Kardec desdobra o tema nas suas diversas nuances, trazendo para nós que a caridade é a aplicação máxima, perfeita, do amor sublimado que Deus nos concedeu em nossos corações. Esta caridade que nos traz de volta à fraternidade universal, que tantas vezes temos pedido por ela, mas nem sempre estamos antenados por recebê-la, é a nossa chave para os grandes mistérios de ascensão espiritual que devemos ter na vida. Entretanto, quantos de nós, apesar de termos esses lemas em mãos, apesar de reconhecermos o valor do amor pelo outro, pelo próximo e por nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, como nos diz o mandamento maior, quantos de nós ainda nos perdemos nas nossas ilusões mundanas? Tanto que o nosso panorama atual não poderia ser mais propício para refletirmos sobre um tema como esse. A caridade ela se mostra como uma alternativa, não somente de ideologia, mas uma alternativa real. A gente estava hoje preparando o tema novamente, relembrando, e a gente viu uma notícia estarrecedora, para não dizer uma notícia que já éramos esperados de ter, a respeito do que vem pela frente. Já que comentamos aí sempre sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre as questões relacionadas à saúde pública, que não devemos desmerecer nunca, e agora, principalmente, devemos ter mais critérios, maiores atenções, porque a vida é prioritária para todos nós. Nós devemos também perceber que, para o futuro, a nossa condição espiritual e também a nossa condição material estarão passando por processos de renovação contínua. A notícia que vimos hoje é de um relatório da ONU, que retrata para nós a respeito de qual será o quadro, quais são as perspectivas para o ano de 2001 quanto a questões humanitárias, a questões relacionadas a ações sociais. A ONU está prevendo que 2020, como já temos visto, é o ano da pandemia, evidentemente. Embora o Banco Mundial e o FMI tenham trazido algumas perspectivas positivas de crescimento econômico, a ONU traz uma perspectiva tanto quanto sombria em relação aos impactos sociais que a pandemia vai provocar. Visto que nos países mais vulneráveis, aqueles que são mais empobrecidos em recursos financeiros, como o nosso país, nós vamos ter aí um impacto social enorme pela depauperação da população de uma maneira geral. Os informais que antes conseguiam sobreviver, hoje permanecem na zona de empobrecimento
tanto que as filas em relação ao auxílio emergencial têm dobrado esquinas e mais esquinas pelas cidades do nosso país. Essa realidade que nos apresenta com um impacto enorme, ela vai além exatamente das filas, ela vai para os nossos lares, e principalmente para os lares mais desfavorecidos. Nesses instantes que passamos, então, aqueles que estamos numa condição talvez melhor, mais estável, ou numa condição um pouco mais agradável, ainda com a mesa, com os alimentos, devemos prepararmos-nos para os dias que virão, porque nós seremos também testados quanto à nossa fidelidade ao Evangelho, relativo a esse sistema econômico em que vivemos e que acaba impactando no nosso sistema social. Tanto que a caridade, ela tem um fim próprio. Ela não visa, principalmente, de maneira alguma, fazer para nós uma menção a ações simplesmente de doações de recursos monetários, recursos materiais. Ela nos fala de doação de nós mesmos. Este é o principal motivo que viemos defender aqui a respeito do porquê a caridade. Porque nós mesmos, hoje estamos em uma situação ainda permanente conosco, de lutas muito fortes pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, pelo individualismo pleno. Nós ainda estamos almejando o destaque no mundo material. Nós ainda queremos ganhar o mundo, queremos ser os poderosos, aqueles que serão o número 1. Mas esquecemos que existem o número 2, o número 3, o número 4. Temos 7 bilhões de seres habitando este planeta encarnados e outros mais de 20 bilhões desencarnados, segundo a literatura espírita. Estes seres todos em que nos encontramos devem também receber algum alento. Pois, embora nós tenhamos um número 1 em tudo, nós tenhamos os destaques no mundo, o que será dos outros se esses destaques não permanecerem no alto e conduzirem os outros? Meus amigos, nesse sentido, vale a pena ressaltar que precisamos de fazer um movimento de sairmos deste individualismo que temos em direção à fraternidade. Não adianta nós irmos adiante nas aquisições financeiras, monetárias, o que for, e ficarmos restritos a essa sensação egoísta de prazer, vendo ao lado pessoas, famílias, nações cada vez mais empobrecidas nas suas necessidades, tanto físicas e principalmente espirituais. O reflexo que a sociedade nos mostra, então, é a imagem de nós mesmos. Ainda estamos apegados ao consumismo, ao narcisismo e ao sensualismo. Frutos desse egoísmo que permanece conosco, porque nós não conseguimos ainda atingir ideais superiores do viver. Trocamos o bem viver pelo viver bem. Na minha época, quando criança, era comum a gente ser perguntado: o que você quer ser quando crescer? E a pergunta, a gente respondia de uma maneira muito diferente do que a pergunta é. Nós falamos, nós queríamos ser médicos, advogados, engenheiros, profissionais bancários, enfim, administradores, chefes. Nós queríamos ser profissões mais simples, marceneiros, enfim, o que for, não importa. Nós tínhamos um ideal de profissão, mas a profissão, nós atuamos, nós não somos ela. Ela é um meio de a gente adquirir um recurso para a sobrevivência, mas ela não é nós mesmos. A nossa profissão não carrega o ser em si. Portanto, a pergunta era adequada. E hoje podemos perguntar ainda para nós mesmos, depois de anos que passaram, o que queremos ser quando crescermos? E a resposta vai ser, com certeza, diferente. Precisa ser diferente. Nós precisamos de ser melhores do que somos hoje.
Nós precisamos de estarmos evoluindo as nossas virtudes, transformando os nossos vícios em bons hábitos. Transformamos o que somos hoje em realidade, em uma pessoa melhor. A pergunta, então, é propícia para todos os instantes da vida. E hoje precisamos mais do que nunca buscar a resposta ideal. E a resposta, com certeza, carrega consigo um quê de caridade. De forma que a gente precisa de olhar para dentro de nós, primeiramente, e encontrarmos as misérias morais que ainda habitam em nosso coração e em nossas mentes. Misérias essas que acabam sendo levadas para o exterior, acabam sendo colocadas para o meio em que vivemos, sejam nos nossos mais próximos, junto aos nossos familiares, sejam a nossa vizinhança mais próxima, seja na nossa sociedade como um todo. Porque a pandemia é apenas um reflexo tardio daquilo do que viemos adiando ao longo de tantos e tantos anos de consumismo, sensualismo e individualismo. Hoje, precisamos mais do que nunca, nesse momento em que nos encontramos dentro das nossas casas, dos nossos lares, restringidos pela necessidade de quarentena, de isolamento social, precisamos hoje de olhar para nós. Porque o próximo, mais próximo do que está próximo de nós, somos nós mesmos. E quantas pessoas ainda não conseguiram tomar essa consciência e perdem-se no vazio da vida, porque não conseguem mais preencher-se de coisas nem de pessoas ao redor, sentem-se sozinhas, infelizmente. Todo esse contexto em que vivemos, na verdade, traz para nós uma frase resumo. O que poderíamos resumir esse contexto todo é que hoje estamos distantes de Deus. Tão distantes de Deus quanto distantes de nós mesmos. E como estamos distantes de Deus por nossa própria opção, precisamos de assumir um papel, uma tomada de decisão e refletirmos bastante qual será a minha atitude daqui da frente para frente, porque o mundo que virá e que já está conosco é um mundo que ainda se encontra em perturbação, fruto da minha própria perturbação, mas que precisa agora sofrer uma higiene, e não mais a higiene da crise sanitária que nós encontramos. É a higiene íntima, porque a higiene exterior só é um reflexo também da higiene íntima. Precisamos, então, de extirpar de nós mesmos esses cânceres morais, essas dores que aparecem e desaparecem por fruto dos nossos desejos mais prazerosos possíveis, e retornar à nossa essência divina. Quando Jesus recomenda a todos que o rodeavam: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não diz isso apenas com o intuito de arrebanhar novas pessoas crentes. Não. Ele mostra para toda a humanidade qual é o tamanho do fardo que carregamos hoje quando buscamos apenas o materialismo. Essa chaga que se encontra presente em toda a humanidade é o que o Espiritismo vem combater em maior quantidade, em maior intensidade. E contra o materialismo não poderia ter solução mais perfeita do que a caridade. Mas vejamos que, novamente, a caridade não reflete, não é a oposição absoluta àquilo que poderemos dizer. O materialismo seria o adquirir coisas, prender-se a coisas materiais. A caridade seria abnegar-se dessas coisas materiais, doar essas coisas materiais. Poderíamos fazer a caridade ser transformada de uma forma simplista, falando assim. Não. A caridade é muito maior do que simplesmente doar coisas. A caridade é doar-se. De tal forma que o Espírito Carita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 13, vem nos dizer assim: chamo-me caridade,
Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que todos vós tendes a visar. E para seguir a caridade, nós precisamos de deixar de lado aquilo que não a representa. Quando o imperador Honório de Roma, diz-nos Joana de Ângelis, em Amor Imbatível Amor, veio trazer, a pedido de alguns cristãos mais influentes, a retirada de todo tipo de jogos, e principalmente dos jogos de gladiadores, dos parques e dos circos de Roma, no ano de 399, isso foi para os cristãos e a cristandade da época uma representação de vitória do bem perante o mal, vitória da vida perante a morte. Mas isso durou apenas 4 anos, porque em 403 os godos invadiram a cidade de Roma e o general Atilício teve que combater esses godos que estavam como invasores do império, de forma que o império conseguiu expulsar os godos das suas regiões. Para comemorar a vitória do Império de Roma, novamente foram estatuídos os desafios, as corridas de bigas, de quadrigas, os musicais, as danças festivas, e o povaréu todo esteve no circo máximo e dentro também do nosso Coliseu de Roma, para culminar a festividade com um duelo entre gladiadores. Tanto que no momento de máximo, de clímax, que seria o duelo entre gladiadores, e os dois lutadores se colocaram a postos na arena, de repente, do meio das galeras aparece um senhor humilde. E este senhor humilde se prostra entre os dois lutadores. E ali grita em alta voz: pelo amor de Deus, não se matem. Não provoquem um derramamento de sangue novamente aqui nesta arena. Por favor. A multidão ficou atônita diante daquela situação. Mas logo em seguida, tomando-se de fúria, quis agredir aquele homem. Levantou apupos contra ele, diversos tipos de ferocidades, e os gladiadores, tomados de novo ânimo, mataram aquele homem. Logo em seguida, a cena drástica, trágica, o nosso imperador Honório decretou o fim das brigas entre gladiadores e da morte perante os circos de Roma para todo sempre. Então, o sacrifício de um amor anônimo fez uma mudança radical em toda a estrutura da sociedade romana. Nós hoje podemos encontrar na caridade este mesmo convite que Jesus fez na sua forma o mais poética possível à sua época, mas não deixou de mostrar que deveríamos seguir com os nossos próprios fardos, aqueles que ele traria, os fardos do sacrifício, da renúncia, os fardos do amor incondicional, independente do que o outro faça por nós ou para nós. Isto representa a essência da caridade. Não é simplesmente doar coisas, não é trazer para as pessoas um alívio momentâneo, não. É trazer para as pessoas a felicidade eterna. E para complementar o que Joana de Ângelis traz nesse livro fabuloso, ela comenta que o amor é substância criadora, mantenedora de todo o universo, constituído de essência divina. Quando a caridade, então, se mostra como um amor colocado em prática, ele não somente sustenta os seres, ele os faz renovar-se. Esse amor colocado em prática na caridade faz com que os seres mudem. Aquela atitude daquele homem fez a sociedade romana mudar. Gandhi, como exemplo, libertou 750 milhões de pessoas pela não violência, que também é uma forma de amar. Porque isto representa o amor aos inimigos, como Kardec elucida em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12.
E vem dizer para nós que o amor aos inimigos é não revidar o mal com o bem, é revidar o mal com o bem. É não trazer a revolta, não trazer a vingança. E daí, o quanto ainda precisamos de elevarmos-nos em condições espirituais quando olhamos isso. Porque este amor aos inimigos é a caridade na sua forma mais sublime. Ela permite a nós a libertação dos grilhões que ainda mantemos de conflitos em séculos e séculos com as pessoas que têm arredia por nós, que têm pouca simpatia, que por algum motivo nos pegam de surpresa e nos cobram, sejam encarnados ou desencarnados. Assim, Assim, o amor por excelência expressa-se por caridade. Lembrando o conceito de caridade que a codificação nos traz, nós vamos ver a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E aí 3 aspectos aparecem: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Onde está a doação de coisas materiais? Onde está a necessidade de agora priorizarmos as coisas materiais? As coisas materiais, elas vão ser doadas, evidentemente. Elas vão ser para nós a exteriorização daquilo que temos por dentro. Tanto que o símbolo principal do amor em prática está na na parábola do bom samaritano. Vejamos o que ele coloca, o que Jesus coloca a respeito da parábola do bom samaritano para nos exemplificar o amor em prática. Lá nós temos o sacerdote, o levita, como 2 pessoas que veem um homem caído, assaltado na estrada, e esse homem estava semi-morto, desacordado. E essas 2 pessoas, cada um em seu momento, passa por aquele homem com uma certa indiferença, com uma certa percepção de que ali está um homem caído. Mas poderiam fazer alguma coisa? Eles, nas suas condições sociais, não se atreveriam a isso. Poderia ser um homem impuro? Poderia ser um samaritano? Poderia ser uma pessoa que estava coberta de algum tipo de contaminação? E caso o sacerdote ou o levita, que conheciam bem as leis, tocassem naquele homem ou tentassem ajudá-lo e fossem pegos em algum tipo de flagrante, esse sacerdote, esse levita, imediatamente ficariam impuros. E a questão da pureza estava muito associada às práticas exteriores. Daí Jesus traz um não-judeu, uma pessoa fora de sua raça, fora da raça do fariseu que lhe fez as perguntas iniciais, o samaritano, para então ajudar aquele homem. Mas vejam que, antes de qualquer coisa, quando o samaritano olhou aquele homem, a primeira atitude que ele teve foi de ser tomado de compaixão por aquele homem. Atitude que reflete, na verdade, um sentimento. Quando nós somos tocados pela piedade, pela compaixão, isso, na verdade, é um sentimento que brota em nós de acordo com o que nos mostra o mundo exterior. E como é um sentimento que vem de nós, necessariamente nós vamos ter um impulso de ir adiante com aquele sentimento, para que a gente possa vencer as barreiras de nosso egoísmo, de autopreservarmos de qualquer ameaça. Um outro está ferido, um outro está doente, um outro está necessitado, e eu poderia estar na condição dele, eu vou ajudá-lo. Vendo-me na condição do outro, eu ajudo por compaixão. Como que será revertida essa ajuda? De acordo com a necessidade do outro. Tanto que Jesus exemplifica isso ao máximo na sua forma de fazer a caridade. Ele não saía distribuindo pães e peixes a todos. Ele não saía distribuindo as necessidades materiais. Não. Ele dava aquilo que a pessoa pedia.
ou necessitava. Tanto que ele perguntava a quem chegava próximo dele: Mestre, mestre, preciso de você. E ele perguntava: que queres que eu faça? Que me cure, mestre. Então era curado. Que eu veja, então passava a ver. Que eu deixe de ser aleijado, passava a andar normalmente. Que eu seja curado da lepra, ficava são na hora. Neste caso, Jesus agia conforme as necessidades dos outros. Doava a sua caridade na medida certa. Então, nós precisamos de fazer a nossa doação, a nossa autodoação, mas na medida certa. Essa medida certa de acordo com as necessidades. E estamos nos abeirando de um processo que está finalizando as necessidades do mundo, num ápice de pandemia. Hoje as necessidades, elas são sanitárias. Hoje as necessidades são por orações aos doentes. Hoje as necessidades são por atender aos famintos do corpo. Mas quantos famintos da alma estão conosco, ao nosso lado e, principalmente, em nós mesmos? Assim, meus amigos, a caridade reflete-se como uma excelência moral, uma disposição, uma predisposição para praticar o bem, para fazer o bem aos outros. Sem essa predisposição, nós não damos o passo seguinte. Enquanto nós não estivermos com isso em nossas mentes, em nossos corações, ficaremos na condição de autômatos. Eu vou ao centro espírita, eu vou na casa espírita, porque meu amigo vai, minha família inteira vai. Ah, eu vou porque lá eu encontro os meus amigos. Ou eu vou lá porque eu sei que fazer o bem faz bem. Mas será que eu estou tendo um bem quando eu faço o bem? Certa feita, uma mulher falou com Divaldo Franco, reclamando que ela estava cansada, estava muito cansada, exausta, estava fazendo várias atividades na casa espírita, ela atendia muitas pessoas e ia de segunda a segunda lá para resolver problemas e aparecia um monte de demandas e foi reclamando e fazendo aquele rosário de reclamações com ele, e ele ouvindo. E no final ela falou: Divaldo, eu não sei mais o que fazer, eu estou tão cansada, tão exausta disso, mas eu preciso de ajudar. E aí ele falou claramente: minha filha, se isso está te cansando, não faça mais. E ela assustou com a resposta. Mas, Divaldo, não é para fazer a caridade, não é para fazer o bem? Sim, é para fazer o bem, mas desde que não faça bem. Se o bem que você está fazendo te faz mal, é porque o bem que você está fazendo não é um bem. Então, nós precisamos primeiramente pensar: o bem que eu faço, eu estou fazendo realmente para mim também? Ou estou fazendo só aos outros e eu estou me prejudicando? E aí vem a sábia questão de Jesus, de que vale salvar o mundo se não consegue salvar a si mesmo. Então é necessário que a gente salve o mundo, sim. Só que, primeiramente, o mundo íntimo. O mundo que está dentro de nós, que está borbulhando por necessidades. Precisamos de agora reconhecer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, começa em si mesmo. Não adianta resolver os problemas do mundo se não resolvemos os nossos problemas mais íntimos. Então precisamos, sim, de desenvolver em nós essa virtude gloriosa que nos levará aos cimos dos céus. Mas de que maneira fazemos isso? De que maneira vamos ter a condição de elevarmos-nos a Deus através da caridade? E aí vamos perceber que a caridade, ela deve aparecer para nós na medida de que nós estamos prontos, como nos diz André Luiz na sua série, principalmente em nosso lar. Quando o trabalho aparece é porque o trabalhador já está pronto. E colocarmos adequadamente para este trabalho. No legado kardeciano, Marco Prisco vem dizer para nós o seguinte: atenda a quantos lhe batam à porta, como venham, como sejam, como estão. Nada pergunte, nada exija, nada imponha. Às vezes nós achamos que estamos fazendo um bem danado quando a gente começa a falar do espiritismo para os outros, achando que
Se o Espiritismo faz bem para nós, fará bem também para fulano, ciclano, um conhecido, descrente. Mas cada pessoa está no seu devido lugar, na sua condição. Se ela não veio ainda para a casa espírita, para o Espiritismo, é porque às vezes ela está numa necessidade, naquele momento, de desenvolver-se daquele jeito, sem o Espiritismo. E aí, quando ela perceber a necessidade do Espiritismo ou dos conceitos espíritas, ela naturalmente vem. Porque há uma necessidade que nós colocamos, né? um certo proselitismo. Apesar de o Espiritismo não levar isso adiante, nós intimamente gostaríamos que todos fossem espíritas, que todos conhecessem o Espiritismo, mas não é fora do Espiritismo que há a salvação, é fora da caridade. E por queremos muitas vezes impor as ideias, começamos a violentar consciências. E nessa violência, não estamos mais praticando a caridade. Quando a gente percebe Jesus, em alguns momentos, ele deixa claro para nós essa questão de fazer o bem sem precisar de ficar preocupado com os resultados. Quando os 10 leprosos são curados, numa passagem muito rica do Evangelho, eles saem muito felizes em direção à cidade em que eles estavam presentes. Só que um deles volta. Um deles volta, ajoelha-se diante do Cristo e agradece eternamente pela cura recebida. E o Cristo pergunta a ele: e onde estão os outros 9? O ex-leproso responde: não sei, Senhor, não vieram. E aí Jesus, então, percebe que claramente os outros 9 estavam indo em direções contrárias, continuando permanecendo no erro, nem sendo gratos pela graça recebida. Hoje, nós recebemos tantas dádivas, tantas oportunidades de nos melhorar, de sermos pessoas mais felizes, que a gente não está de acordo, não está conforme a lei divina. Pelas dádivas que recebemos da vida, da família, da saúde, do alimento, do que quer que seja, do sol, da chuva, de cada manhã que brilha ao nosso redor, nos convidando a um dia novo, por todas essas dádivas, nós já deveríamos fazer o bem incondicionalmente. Mas hoje ainda nós ficamos calculando o bem. Nós somos aqueles homens calculistas que vivem perguntando o que eu vou ganhar com isso? Quais serão as vantagens que eu vou ter? Me sacrificando. É o famoso toma lá da cá, eu faço um bem, mas na verdade estou olhando as vantagens que vou ter no futuro próximo. Isso não é caridade. Isso é comercialismo de tarefas. Assim, Marco Prisco arremata esse conceito, dizendo que a infinita misericórdia de Deus nos dá sempre e muito, além daquilo que a gente necessita, sem nos solicitar nada. Deus não fica prestando contas conosco daquilo que Ele nos dá. Ele só vai nos perguntar o que nós fizemos com isto. Porque todos os bens que temos, materiais e imateriais, são de nosso usufruto para contribuirmos na obra da criação. E nada mais justo do que transformar essa contribuição no conceito da caridade. Qual é a contribuição que eu dou com Deus, sendo caridoso? Madre Teresa de Calcutá traz outra frase basilar sobre isso. Referenciando-se ao amor, ela diz que o amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isto nos machuque. Então, é o óbolo da viúva que hoje precisamos de refletir em como nós, viúvos e viúvas dos dias atuais, precisamos oferecer. Hoje estamos em um mundo sendo transformado por forças internas e externas. Os impactos sociais são apenas um reflexo dos impactos íntimos que provocamos no mundo. As crises que estão se alastrando pelo planeta, tanto em termos ambientais quanto em termos humanos, trazem para nós um convite a novas lutas,
Porque a crise é aquele momento em que vamos agora nos transformar necessariamente em algo diferente, porque ela já trouxe para nós o turbilhão de necessidades. Basta-nos agora perceber que essas necessidades devem ser levadas a algo superior. E a chave para isso tudo é a caridade. E Madre Teresa finaliza que encontrou um paradoxo, que se a gente não amar até doer, não poderá haver mais dor. Quer dizer, desculpa, se a gente amar até doer, não poderá haver mais dor, mas sim somente o amor, porque não há dor onde há amor. A caridade, meus amigos, ela é realmente o nosso ponto crucial de atendimento às vontades divinas sobre todos nós. Podemos nos perguntar, como Paulo fez ao Cristo, que queres que eu faça? Podemos perguntar isso todos os dias a Deus, nosso Pai. Senhor, o que queres que eu faça? E façamos um momento de ouvir a resposta. Porque a resposta vai bater na porta. A resposta vai vir na forma de um conflito familiar. A resposta vai ser um doente. Vai ser uma criança perdida. A resposta vai ser um assassinato. E não necessariamente na nossa família, mas uma notícia de assassinato. E o que podemos fazer naquele momento? Quando aparece essa tragédia, em todos os instantes de nossas vidas, o mínimo que podemos fazer é fazer uma prece. Um instante com pensamentos positivos em relação às pessoas envolvidas. Porque Deus espera que a gente interceda em favor de todas as suas criaturas. Porque Ele intercede por nós o tempo inteiro. Assim, façamos a nossa viagem em direção ao próximo. Estamos nos aproximando dos fins do nosso ano. 1º de dezembro é o dia de hoje. É o último mês. Este ano que se mostrou como sendo um ano desafiador para todos nós. E ainda precisamos de seguir em direção ao próximo, porque não podemos seguir em direção aos nossos lazeres, às nossas viagens tradicionais. Às vezes, até para irmos em direção aos familiares, vai ser dificultado. Não teremos condições de ir. E se não podemos fazer isso, façamos a viagem para o próximo mais próximo. Um ente familiar, a nós mesmos, a um vizinho que passa por algum conflito, alguma dificuldade, mesmo que seja em pensamento. Porque assim começaremos os nossos intuitos, as nossas intenções do bem, trocando as nossas más intenções por coisas boas. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 15, que é o item, que é o capítulo Fora da Caridade e Nossa Salvação, Paulo, o apóstolo, diz que fora da caridade e nossa salvação, nessa máxima estão contidos todos os destinos do homem na terra e no céu. Procuramos destinos para viagens de fim de ano, mas este destino, a caridade, é o melhor deles. E ele pode ser mostrado de diversas maneiras. Num filho que requer a atenção, numa esposa, num marido que passa por dificuldades no trabalho, passa dificuldades em casa. Num momento em que nós podemos trocar o nosso descanso por um afazer doméstico. Limpemos nossa casa, busquemos reformá-la externamente, porque internamente faremos a mesma coisa. Os trabalhos habituais de cada dia nos permitem isso, nos disciplinam a manter a mente em foco. E assim, nós encontraremos graça diante do Senhor, arremata Paulo. Lembremos então que quando começarmos a fazer esse tipo de trabalho caritativo para conosco, para com os mais próximos, estaremos atacando o mais radical de todos os vícios, que é o egoísmo, que gera o orgulho, e que gera a vaidade, e que gera a inveja, e que gera a perversão. Todo o mal se encontra no egoísmo, como nos diz a questão 313 de O Livro dos Espíritos.
Estudemos como que o egoísmo projeta suas diversas formas de aparecer para nós. Ele pode aparecer simplesmente numa necessidade de ter o controle remoto da TV nas mãos, quando nós estamos na frente da TV com a família. Nós temos uma família de 4, 5, 3 pessoas, cada um quer assistir uma coisa. Quem vai ter o poder de decidir? Às vezes é no grito, às vezes é no egoísmo, às vezes é na persuasão, às vezes é na amorosidade. Nessas pequenas coisas, nós podemos começar a praticar a caridade na sua forma mais sublime, renunciando, compreendendo, tendo compaixão. Mas por um gesto tão simples, tão bobo, como ter o controle da TV na mão? Sim. Quem disse que a gente controla as coisas? Deus controla todos nós. E nada acontece por acaso, nem deixando de ser sua permissão. Então é necessário que façamos esse trabalho íntimo de entendermos que a caridade está em tudo e em todos. E por isso ela é a salvação de todos nós. Porque ela permanece presente na essência da vida e pode aparecer das condições as mais diferentes possíveis para ser realizada. Das maneiras mais simples às mais complexas, das pessoas mais humildes até as mais intelectuais. Ela pode aparecer nas pessoas mais necessitadas materialmente ou nas mais necessitadas moralmente. Diz-nos uma historinha que Chico, uma vez, recebeu muitos trabalhos lá em Pedro Leopoldo, no centro espírita que ele trabalhava. E ele estava tão atarefado que não conseguia mais receber nenhum tipo de tarefa. Eis que um cego estava sendo conduzido por um homem que infelizmente estava ébrio. E este cego e este homem ébrio estavam transitando, atravessando um viaduto na central do Brasil. E naquele momento de trânsito pelo viaduto, o ébrio simplesmente não guiou bem o cego, e o cego caiu do viaduto, estatelando-se no chão. As pessoas acorreram até o cego e perceberam a situação. Mas sabiam que Chico poderia ajudar, ele era muito bom, ele fazia muita caridade, atendia a todos e a tudo. Chico era a pessoa certa para encaminhar o cego, que estava precisando de um tratamento urgente. Chico, com certeza, recebeu o cego. E chegando a ver aquela situação, precisava urgentemente de colocar o cego em um determinado local e alugou um quartinho no fundo de uma casa lá em Pedro Leopoldo. E logo em seguida veio o médico para atendê-lo, dando o diagnóstico de que necessitava de determinado tratamento, com certos medicamentos. E esses medicamentos deveriam ser tomados todos os dias, durante 30 dias, até que ele pudesse ser restabelecido. Mas Chico trabalhava e atendia, e não podia ficar como enfermeiro o dia inteiro com aquele cego. À noite ele ainda poderia cuidar dele, mas de dia não era possível. Tanto que ele teve a ideia de colocar no noticiário da cidade, no jornal da cidade, um anúncio pedindo a colaboração de almas caridosas que pudessem cuidar de um cego durante 30 dias consecutivos. E durante o dia, essa pessoa faria esse trabalho, enquanto isso, durante a noite, Chico alternaria o turno. Passaram-se 6 dias, meus amigos, e ninguém apareceu. Quando Chico já estava quase desistindo e tendo que alegar que o cego não poderia mais ficar ali, sem ele tendo que retornar ao trabalho, aparecem 2 companheiras, 2 meretrizes bem conhecidas da cidade, e se colocaram à disposição. Chico, nós podemos ajudar. Não sabemos o que fazer, mas se você nos orientar, a gente ajuda. E Chico falou, com certeza, minhas irmãs, Jesus há de lhes abençoar a caridade que vocês estão fazendo. E passaram-se então 30 dias. Durante o dia, as meretrizes iam, e à noite Chico revezava com elas. Mas todos os 30 dias, no momento do revezamento, Chico fazia questão de convidá-las junto com o cego para fazerem uma prece de agradecimento pelo tratamento ao irmão que estava doente e necessitado.
E aquilo foi passando. Quando chegou o 30º dia, as duas companheiras, depois da prece, falaram para o Chico e para o cego: Chico, nós estamos de mudança de Pedro Leopoldo. Ah, é? O que aconteceu? Nós estamos indo para uma nova vida. Nós vamos para Belo Horizonte e lá nós vamos procurar trabalho. E assim aconteceu. As duas companheiras que antes estavam na condição de meretrizes começaram a ver que o tratamento não era só para elas, ou melhor, para o cego, era também para elas. Elas sofreram um tratamento da caridade que ofereceram ao cego. Então, muitas vezes, meus amigos, a caridade não é apenas para os outros. Na verdade, ela é principalmente para quem as pratica. Façamos a nossa doação material, façamos a nossa doação moral, façamos a doação de nós mesmos, sim, mas percebamos, os primeiros a serem beneficiados seremos nós mesmos. Seremos nós que arrancaremos de nosso coração o egoísmo com maior facilidade, porque ele ainda está presente conosco, neste mundo de provas e expiações em que nos encontramos. Mas em breve, reduziremos ele, à medida que a caridade crescer, a cada dia, em nossos pensamentos, palavras e ações. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela atenção de todos.